Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos a mais uma meditação dos 365 dias com a imitação de Cristo. Hoje vamos meditar o Evangelho da liturgia da Sagrada Família, Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15 e depois de 19 a 23. E a imitação de Cristo está no livro 1. Vamos ao Evangelho. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a sua terra, terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar na cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Sagrada Família é mostrada pelo Evangelho como uma família que aprende a mover-se no ritmo de Deus. Não há idealização, não há uma ideia bela, bonita apenas de Sagrada Família. Aqui existe fuga, noite, cansaço e insegurança. Muito comum, uma realidade muito comum das nossas famílias. Famílias que vivem medo, que vivem inseguranças, que vivem dores. Então a Sagrada Família se torna para as nossas famílias um modelo a partir da experiência concreta vivida por ela. E também há silêncio, escuta e obediência. À luz da imitação de Cristo, percebemos que a santidade não nasce de uma vida sem provações, mas de um coração que nas provações permanece entregue. A espiritualidade familiar não é controlar a rota, mas permitir que Deus conduza cada passo, mesmo quando a estrada parece estreita demais. Muitas das famílias das nossas comunidades atravessam situações assim, seja pela falta de emprego, seja pela insegurança de saúde, seja por momentos até de complicação na vida matrimonial, na vida familiar. São realidades experimentadas em primeira pessoa pelas famílias, mas ali também existe uma resposta. José vive essa dinâmica de modo exemplar. Ele não compreende tudo, assim como Maria. Maria e José, na Sagrada Família, não têm todas as respostas. Eles não têm a compreensão de toda a história, mas escutam. Tanto Maria como José são sinais dessa escuta. Não domina o que está acontecendo, mas obedece com prontidão. A imitação de Cristo recorda que a obediência é o terreno onde a paz brota. Quem renuncia a si mesmo encontra descanso mais profundo. Quem renuncia a si mesmo encontra descanso mais profundo. Assim vive José, sem reivindicações, sem defesas e sem atrasos. Quantas vezes nós queremos nos apoiar nas nossas defesas? Quantas vezes queremos nos apoiar nas nossas reivindicações, naquilo que nós queremos como garantia, para que as coisas aconteçam no nosso tempo? E quanta falta de paz, quanta falta de tranquilidade vivemos por isso. Seu agir, o agir de José, nos ensina que a vontade de Deus raramente aparece como evidência, mas sempre como apelo. É interessante notarmos isso a partir da nossa realidade concreta. Às vezes queremos sinais claros, diretos e objetivos, manifestações que sejam visíveis, que possam ser tocadas. E nem sempre é assim que Deus age. Ou na maioria das vezes Deus não age assim. Este tempo para fazer a vontade de Deus nos custa. E a alma obediente responde antes de entender. Aqui nós vemos a alma de José e a alma de Maria, que mesmo antes do acontecimento ou da ação de Deus, tem a docilidade da resposta, confiando que Deus ilumina o caminho. Maria revela um outro pilar dessa relação, a humildade que guarda e medita. A imitação de Cristo ensina que a humildade abre a casa interior para a graça, porque quem é humilde não se apoia no próprio juízo,
não exige explicações imediatas e não tenta controlar o mistério. Controlar o mistério, controlar a ação de Deus, é uma coisa que nós tentamos fazer muitas vezes, até com as nossas orações. Novenas, promessas para que Deus faça a nossa vontade, e não para entrar na vontade de Deus. O silêncio de Maria não é vazio, é cheio de Deus, é cheio desta presença silenciosa de Deus. É o silêncio que acontece e sustenta a casa, lembrando que onde existe humildade, a presença de Deus encontra espaço para permanecer. A fuga para o Egito mostra uma face humana da vida familiar. Quantas famílias nos dias atuais precisam deslocar-se da sua casa, da sua cidade, do seu estado e até do seu país em busca de melhores condições de vida? Esta é uma realidade concreta de famílias. Famílias que precisam atravessar incertezas, enfrentar ameaças, viver noites que parecem não terminar. Mas aqui, a imitação de Cristo ilumina com profundidade. A prova não enfraquece quem ama, purifica. A prova não enfraquece quem ama, mas purifica. A Sagrada Família não é distante das nossas casas, não está distante das nossas realidades. É próxima justamente porque também suportou medos e fragilidades. A fé não remove as dificuldades. Quem procura a fé, quem procura a igreja para não ter dificuldades, está procurando um lugar errado, porque não é esse o caminho. A fé não remove as dificuldades, mas transforma as dificuldades em caminho. Porque onde a família permanece unida diante de Deus, a dor não derrota, amadurece. Nos últimos tempos, nós temos visto alguns movimentos crescerem com muita força na igreja. O texto dos homens e as mães que oram pelos filhos, por exemplo. São dois movimentos onde mostra a realidade e a força da oração de pais e mães por suas famílias. Pais e mães que dobram os seus joelhos para que as suas famílias permaneçam de pé. O retorno a Nazaré conclui essa peregrinação com uma lição de simplicidade. A imitação de Cristo insiste que a fidelidade pequena prepara as grandes graças. A fidelidade pequena prepara as grandes graças. E é no cotidiano que a santidade se aprende, no trabalho de cada dia, nos gestos discretos, na constância silenciosa que se repete a cada manhã. No pai de família que sai para o trabalho, na mãe de família que cuida dos seus filhos, nos irmãos que cuidam uns dos outros, aí estão gestos sinceros, gestos simples que mostram a santidade da família. Ainda, a imitação de Cristo repete, seja feita a tua vontade. Foi nesse clima que Jesus cresceu, em sabedoria, estatura e graça. Dentro de um lar onde não se buscava coisas extraordinárias, mas se vivia o ordinário como amor fiel. O amor de José, o amor de Maria, esta é a experiência humana de Jesus, uma experiência concreta. A festa da Sagrada Família nos recorda que uma casa se torna santa quando cada membro aprende a obedecer à palavra, a cultivar a humildade, a enfrentar as lutas com fé e a transformar o comum em oferta. Cada gesto do cotidiano, mesmo que seja lavar um prato, lavar um copo, ou mesmo um serviço a mais que você faz. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que a santidade familiar não é ausência de conflitos, mas perseverança. Não é perfeição sentimental, mas fidelidade. Não é força humana, mas docilidade ao Deus que acompanha cada passo. Onde a família caminha com Deus, ali a graça encontra morada e o menino pode crescer. Duas perguntas para a nossa meditação nesta semana. Quais são os medos que assustam as nossas famílias? Cada família tem a sua realidade, são medos diferentes, mas são medos reais. E como podemos responder a estes medos? Essa é uma pergunta que cada pessoa da família pode meditar, pensar, mas só encontrará respostas à medida que esteja profundamente ligada a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.